Seja muito bem-vinda. Eu sou Tamara Miller, sou planejadora financeira, sócia da Warren e este é o Legado em Construção, um espaço para a gente ter conversas relevantes que façam a diferença sobre dinheiro, comportamento e principalmente sobre as decisões que moldam o nosso futuro. Porque falar de dinheiro é falar sobre a nossa vida, é falar das nossas decisões, dos nossos vínculos, dos nossos sonhos. E, principalmente, dinheiro, a gente precisa lembrar que dinheiro não é só um número. Ele é cultura, ele é dinâmica familiar, ele é contexto. E ele nos dá liberdade para fazer tudo aquilo que a gente tem vontade e objetiva fazer. E eu acredito que prosperar também é algo que seja possível para todo mundo, mas precisa de muita consciência e consistência. E acho que uma das coisas mais importantes para mim, quando a gente fala de gestão patrimonial, é responder uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Qual é o futuro que você busca construir para você e para a sua família? Aqui, eu quero colocar o comportamento antes dos números. Eu quero que a estratégia ela seja feita com um propósito. Porque dinheiro ele é comportamento, ele é decisão. E toda boa decisão começa com uma boa conversa. Então vamos lá? Vamos falar sobre dinheiro? Eu quero trazer um tema que particularmente eu gosto muito, que é a psicologia financeira. Mas antes de falar sobre a psicologia financeira, eu quero falar sobre a psicologia comportamental. E a psicologia comportamental, ela nos mostra que constantemente a gente toma decisões muito menos racionais do que a gente imagina. O nosso cérebro, para lidar com essa avalanche de estímulos diários que a gente tem constantemente, ela tem o costume de simplificar algumas decisões. Só que nessa simplificação que surgem alguns vieses cognitivos, que são os atalhos mentais que a gente usa para tomar essas decisões de forma mais rápida, mas nem sempre elas são as mais corretas. Um exemplo disso é a heurística da familiaridade. Eu quero explicar para vocês antes o que é a heurística. A heurística, ela é um atalho mental. É aquele jeito rápido de chegar numa decisão com base em pouca informação, mas aquelas informações que a gente já possui. E ela funciona como se fosse uma regra prática, que, de certa forma, ela é muito útil para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano, mas justamente para tomar essas decisões importantes, elas se tornam um pouco perigosas. Na heurística da familiaridade, quanto mais você vê algo, mais seguro aquilo que você está vendo parece nas suas tomadas de decisões. Por exemplo, você confia numa marca porque você vê constantemente nas suas redes sociais, na TV. Você confia na empresa porque tá todo mundo falando, talvez, sobre aquela empresa. Confia numa ação porque ela tá subindo há muito tempo, há semanas. Mas a gente precisa lembrar que segurança não é frequência. Segurança é muito mais do que isso, né? E muitas vezes o que parece certo não é. E isso prega muitas peças na gente no nosso dia a dia. Na psicologia comportamental, outro viés poderoso é o excesso de confiança. Que é aquele... Agora, eu sei jogar o jogo, eu conheço. Né? Quando a gente fica confiante demais sobre algum determinado assunto. É quando a experiência, inclusive recente, de um ganho ou de alguma situação positiva, faz a gente acreditar que entendeu
como tudo acontece e por isso a gente acaba tomando decisões baseadas nisso. E mais ainda, é mais perigoso ainda do que isso, porque a gente acredita piamente, muitas vezes, que o resultado ele vai continuar se repetindo, independente de qualquer cenário. Justamente por conta desse excesso de confiança, por já ter realizado resultados de alguma situação parecida. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Quem compra um imóvel e tem uma baita de uma valorização, tem uma valorização super interessante e acaba assumindo que todas as suas próximas compras também vão continuar sendo um sucesso. Mesmo sem estudar, às vezes, localização, a liquidez, ou até mesmo o ciclo econômico. O mesmo também vale para quem entra numa ação que só está subindo. Ou aplica lá num CDB que pagou bem uma vez. O ganho, ele reforça essa narrativa, né? E essa narrativa acaba nos embriagando, né? Acaba, né, transformando a nossa análise do que a gente teria sobre aquele determinado evento. O resultado disso, bom, a pessoa muitas vezes ela deixa de considerar os riscos, porque ela tá certa demais para se questionar. E por que isso importa? Porque a ilusão de controle, ela tá por toda parte. No investidor, que concentra toda a sua carteira num setor que conhece. Às vezes, no profissional de tecnologia, que aposta pesado em IA, né? Porque entende de códigos. No economista, que compra moedas ali, achando que prevê as decisões do Banco Central. E quantas vezes na nossa vida, por diversas razões, financeiras ou não, a gente toma decisões por excesso de confiança, de forma, inclusive, automática, inconsciente, né? Entender um pedaço do mundo não garante um domínio dele. Tem um autor, que é o Howard Marks. Ele fala muito sobre ciclos econômicos. E um dos grandes nomes da gestão de risco, ele escreve com bastante frequência sobre isso. Que ele sempre diz que os piores erros vêm da certeza. Porque parece óbvio, né? Mas ele não é. Porque quando a certeza ela é absoluta, não sobra espaço para dúvidas, né? E sem dúvidas, não há proteção. Ou seja, muitas vezes a gente tem tanta certeza de algo que a gente não consegue fazer uma gestão de risco da vida, dos investimentos, enfim, de qualquer coisa que te passe pela cabeça nesse exato momento, porque a gente está com excesso de confiança. E quando a gente traz isso para um planejamento patrimonial, para uma gestão patrimonial, o bom planejador, né, ele não busca controlar o imprevisível, certo? Ele, na verdade, a ideia é justamente respeitar o imprevisível. Existem alguns eventos no mercado financeiro que a gente chama de Black Swan, que é o cisne negro, aquele que a gente não consegue enxergar. E o bom planejador que reconhece que a vida e os ciclos econômicos não seguem uma lógica linear e que não existe estratégia segura sem humildade, pode criar situações muito complexas e gerar grandes perdas. Mas, quando a estratégia respeita os limites, ela deixa espaço para a vida acontecer sem que tudo precisa ser previsto, mas feito de uma forma cuidadosa e balanceada.
Isso não é fraqueza, isso é clareza, né? Menos controle, mais consciência, menos urgência, mais direção. Esses pontos são muito importantes quando a gente está fazendo uma boa gestão patrimonial e tomando decisões de vida. O mercado e a vida, eles não respondem ao nosso domínio. Mesmo a gente tentando muitas vezes. Ele responde muito mais à nossa consciência. E é isso que eu trago aqui. Mais consciência para o que você escolhe escutar, pensar e principalmente sustentar. Você ouviu o Legado em Construção comigo, Tamara Miller. Aqui cada conversa é um convite para a gente pensar o dinheiro de uma forma mais consciente e mais consistente, de forma estratégica e conectada com o que realmente importa. Eu sempre falo e eu sempre irei dizer que as finanças, elas não são sobre prever o futuro, mas são sobre a gente se preparar para ele com clareza. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem busca também tomar boas decisões e com mais consciência. E, por último, mas não menos importante, lembre-se, dinheiro é comportamento, dinheiro é decisão e toda boa decisão começa com uma boa conversa.